Olá! Hoje a gente vai se aprofundar em um crime bem específico contra a administração pública, previsto lá no nosso Código Penal, o excesso de exação. Bom, para a gente entender bem esse crime, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é o excesso de exijação. Depois, a gente vai ver as diferentes formas de cometer esse crime. Daí, vamos analisar um ponto que é crucial, a intenção de quem comete o ato. E para deixar tudo bem claro, vamos olhar um caso real que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. E por fim, vamos entender essa linha, às vezes bem fina, que separa um simples erro de um crime. Ok, então vamos começar do começo, né? Para entender o excesso de exação. O primeiro passo é ir direto na fonte, ou seja, no que a lei diz. Especificamente, o artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal. Basicamente, o que esse crime faz é punir aquele funcionário público que, na hora de cobrar um tributo ou uma contribuição social, abusa da sua função, que passa dos limites do que a lei permite. E olha que interessante, o próprio texto da lei já nos dá uma pista importante. Ele separa as coisas em dois cenários bem diferentes. Reparem bem naquela palavrinha ali no meio, o ou. Ela divide o crime em duas condutas distintas. Então, já que a lei aponta para duas possibilidades, vamos mergulhar nisso. É super importante entender a diferença entre elas porque são coisas bem diferentes. Vamos dar uma olhada em cada uma. Uma coisa fundamental aqui é que uma conduta exclui a outra, elas não acontecem juntas. Na primeira, do lado esquerdo, o problema é o que se cobra. O tributo simplesmente não é devido, a pessoa não tem que pagar aquilo. Já na segunda, à direita, o tributo é legal, a dívida existe. O problema aqui é o como se cobra, usando um jeito humilhante, pesado, que a lei não autoriza. Beleza, já entendemos as condutas, mas agora a gente chega num ponto que talvez seja o mais crucial de todos para definir se o crime aconteceu ou não, o elemento subjetivo. Em outras palavras, qual era a real intenção do funcionário público quando ele agiu? A pergunta que fica é: que tipo de intenção a lei exige para que essa cobrança excessiva seja de fato considerada um crime? Então, a resposta para isso no direito penal é uma só: o dolo. Isso quer dizer que o funcionário precisa ter a intenção, a vontade consciente de fazer aquela cobrança errada. E a lei é específica: sabe ou deveria saber. Saber é o dolo direto, ele tem certeza que é ilegal. Deveria saber entra no campo do dolo eventual, quando ele não tem certeza absoluta, mas assume o risco de estar cometendo uma ilegalidade. E o que isso significa na prática? Significa que não basta um simples descuido, sabe? Uma desatenção, um erro por negligência, isso não configura o crime. Se não ficar provado que existiu a intenção de agir de forma ilegal, não existe o crime de excesso de exação. E essa ideia de precisar ter a intenção, o dolo, não é só teoria não. Grandes nomes do direito penal reforçam isso. Juristas como Prado, Bittencourt e Cunha concordam num ponto-chave. Um erro de interpretação, ainda mais quando a lei é confusa, não é crime. O que a justiça precisa é da prova da má-fé, da vontade de prejudicar. Toda essa teoria é super importante, claro. Mas como é que isso funciona na vida real? Para ver isso, vamos pegar um caso concreto que chegou até o Superior Tribunal de Justiça e que fala exatamente sobre esse assunto. Vamos lá, a situação era a seguinte. Um titular de cartório de registro de imóveis foi acusado de cobrar taxas a mais. O que ele fazia? Quando um imóvel era comprado por duas pessoas, ele fazia dois registros separados, como se fosse metade para cada um, e cobrava a taxa do registro duas vezes. O Ministério Público entendeu que isso era crime, denunciou e ele foi condenado tanto na primeira quanto na segunda instância. E aí o caso foi parar lá no STJ, em Brasília. A grande questão que eles tinham que decidir era essa: essa condenação está correta? Essa conduta se encaixa mesmo no crime de excesso de exigência? E a decisão do STJ, como a gente vai ver agora, gira justamente em torno daquele ponto que a gente já falou, qual a diferença entre um erro de interpretação e um crime de verdade. E a resposta do STJ foi um sonoro não. O tribunal mudou a decisão e absolveu o réu. E por quê? Por atipicidade da conduta. Ou seja, o STJ disse que o que ele fez, na verdade, não se encaixava na descrição do crime de excesso de exação. E o pulo do gato nesse julgamento, o ponto central, veio das provas, especialmente de uma testemunha. Um especialista no assunto disse no processo que a própria lei que regulava essas taxas era confusa, que não era clara e que abria margem para diferentes interpretações, e outras testemunhas confirmaram isso. Então, com base nisso tudo, a conclusão do tribunal foi bem direta.
O titular do cartório não agiu com a intenção criminosa. Ele pode até ter cobrado errado, mas fez isso por um simples erro de interpretação de uma lei que era complexa. Faltou o dolo, a má-fé, que é obrigatório para ter uma condenação criminal. O que essa decisão faz, no fim das contas, é reforçar um princípio básico do nosso direito penal. A intenção criminosa, o dolo, tem que ser provada. Não dá para simplesmente presumir que a pessoa agiu de má-fé. Se a gente fizesse isso, estaremos punindo alguém só pelo resultado, sem provar a intenção. Isso é algo que o nosso sistema jurídico não permite. Então, para resumir, o que a gente tira de mais importante dessa decisão toda é o seguinte: o STJ deixou claro que só o fato de interpretar uma lei de forma errada não é suficiente para cometer o crime de excesso de exação. É preciso provar que o funcionário sabia que estava agindo de forma indevida. Essa pergunta que fica no ar é justamente o dilema que o judiciário encara em casos assim. A decisão do STJ, ao absolver, manda um recado importante. No campo criminal, o peso de uma lei mal escrita não pode cair nas costas de quem a aplica, a ponto de se presumir a sua má-fé. A clareza da lei acaba sendo uma peça-chave para que a punição seja justa.